Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o Galo já cantou. Seja muito bem-vindo ao canal. Que bom ter você por aqui. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus. No máximo 10 minutinhos. Não dá para acompanhar tudo. Amém? Muito obrigado a você que sempre está por aqui. Você que curte, comenta e compartilha. Amém? Que Deus te abençoe. E hoje o nosso texto está no final do capítulo 15 do Evangelho de Marcos, versículo 42, que diz: Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o num lençol e colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Amém. Então, nós temos aqui José de Arimateia, um homem respeitado, membro de destaque do Sinédrio. E, enfim, ele assume que era um seguidor de Cristo, de Jesus, o nosso Cristo. E nos outros evangelhos diz que ele estava junto nossa, deu branco agora. Com Nicodemos. E José de Arimateia, um membro de destaque, ele era um homem que tinha boas condições financeiras, tinha algumas posses, e ali ele resolve assumir a sua identidade, a sua posição de que era um seguidor de Jesus. No momento em que Jesus morre, ele acredito que teve a confirmação em seu coração, e nesse momento ele assume, num momento que muitos correram, que muitos fugiram e que os 11 abandonou a Jesus. Naquele momento já eram 11, né? Então José de Arimateia se posiciona e assume a sua posição. Então ele assume que era um seguidor de Cristo, que acreditava que Jesus era o Messias, o nosso Cristo, e ele vai lá e investe seu dinheiro para cuidar do preparo de Jesus para sepultá-lo, e sepulta Jesus em uma das suas terras, em uma das suas propriedades. E o que me chama a atenção é que no momento em que aqueles que estavam próximos dele, os 11, se dispersam, José de Arimateia, que até então estava meio que escondido, estava por conta da sua posição, não sei, talvez ele se revela e assume a sua posição e assume essa responsabilidade e vai cuidar do corpo de Jesus para que não ficasse após o pôr do sol ainda na cruz e pudesse ser preparado ali. Foi bem corrido porque tinha um horário devido às tradições judaicas ali. Enfim, isso não vem ao caso agora. Mas ele pega e assume a sua posição e o que precisa acontecer, o que Jesus precisa de fato tocar em seu coração para assumir a posição e a responsabilidade como filho de Deus, como filho maduro, fazer isso. Eu lembro bem o dia que mudou, a oração que mudou a minha vida, e de que de fato eu fui ferido pelo Senhor em meu coração, para que eu pudesse ter mais fome e sede do seu amor, da vontade dele para minha vida. E nós temos que fazer essas orações perigosas de coração aberto, do fundo do coração mesmo, nos entregar e poder chegar o tempo em que a gente se assume, que a gente levanta da nossa cadeira de espectador e assumimos a responsabilidade de
ser um participante, de ser de fato um seguidor de Jesus e carregar o reino, né? Como ele diz aqui no texto, ele também esperava o reino de Deus. Então, ele também esperava que Jesus fosse contra o governo, revestido ali, mas ele entendeu na hora e ele falou: Jesus é o Messias, eu preciso assumir o meu papel, eu preciso assumir aquilo que o Senhor tem para minha vida. Então ele levanta-se do banco, ele para de ser um espectador e ele se torna alguém que leva o reino de Deus, que propaga o reino dos céus aqui na terra, e de que assume na sua posição de cristão, seguidor do Cristo. Então nós temos que buscar ao Senhor e chegar ao momento, ou se já tiver chego, aleluia, que nós temos que nos posicionar e aceitar aquilo que o Senhor tem para nós e colocarmos de fato as nossas mangas, para puxar as mangas e começar a fazer aquilo que nós temos que fazer, aquilo que o Senhor determina que nós façamos. E custou muito caro, provavelmente, isso daí para ele, não só financeiro, mas custou a sua posição, custou um respeito que ele tinha do Sinédrio e de seus pares, por isso, e ele entendeu o preço que ele estaria pagando ali. Então ele assume a sua posição, assume a sua identidade em Cristo, ele assume a sua identidade, aquilo que o Senhor tem para a vida dele. Então nós temos que buscar em Deus a nossa identidade de filhos de Deus, filhos maduros que propagam o reino dos céus aqui na terra, que levam a mensagem de Cristo mais adiante para que mais pessoas possam encontrá-lo, gastando a sua vida aos pés de Jesus. Amém? Então, que Deus te abençoe, te toque no seu coração enquanto você o busca. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração. Leve guarda-chuva se você for de Campinas, que está chovendo. Um forte abraço, um beijo no coração e até amanhã.